Eu queria então hoje encerrar essa série que nós trabalhamos aqui durante todo esse mês, meditando com você um pouco sobre o papel do homem e como que Jesus resgata isso na cruz de Cristo para cada um de nós. A gente tratou aqui durante esse mês, durante diversos assuntos, diversos temas, alguns temas que algumas pessoas até pensavam assim: meu Deus, hoje o bicho vai pegar, né? Assim, ai de nós, o chão vai se abrir. Aí de repente a mensagem foi tão graciosa, né? Aí disse assim: pastor, mas eu estava esperando uma porrada maior e tal. Disse assim: mas é assim, acredito, o evangelho faz desse jeito. Ele chega, daqui a pouco ele vai tomando conta e vai fazendo com que a gente perceba que tanta coisa na nossa vida pode ser melhor vivida, melhor experimentada na experiência de vida da gente, quando nós estamos de fato submissos ao Senhor Jesus Cristo. Não apenas submisso a algumas regras, não apenas submisso a instituições ou pessoas, a religião, mas submissos a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E essa é a pessoa mais honrada aqui essa noite, como já dissemos. Então, para você homem e para você mulher, que hoje está aqui e que vai ouvir um pouco, talvez se não casou ainda, o que você precisa esperar de um homem quando Jesus resgata a imagem do Deus vivo em nós mesmos através da cruz de Cristo. Talvez, se você já está casada, você possa então começar a orar mais, porque você sabe que só Jesus é que vai poder dar jeito no seu maridão, não é verdade? Queria então começar pensando com você num texto de 1 Pedro, como introdução a tudo isso que nós vamos ver aqui, a tudo isso que é papel do homem, a exigência que tem sobre o homem, que pesa sobre as costas do homem, tudo que a palavra de Deus traz para a nossa vida, para a vida do homem, e que nós temos essa responsabilidade, não apenas diante da nossa esposa, da nossa mulher, mas diante de todo o mundo, diante da sociedade, diante de Deus, diante de todos os principados e potestades. Isso é o que a palavra de Deus traz para cada um de nós, resgatando então aquilo que eu e você precisamos ser e fomos criados para ser. Preste bem atenção aqui então. Capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro, eu queria pensar com você aqui de forma introdutória. Então o texto diz assim para nós: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Está aqui grifado em negrito, para você prestar bastante atenção nisso. Com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça e vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pelo menos 3 coisas aqui que eu queria pontuar com você sobre esse versículo. Primeiro, é tarefa, é obrigação sua, é responsabilidade sua, homem, viver a vida comum do lar. Sim, o texto diz assim: igualmente, vós, maridos, igualmente vivam a vida comum do lar. Não tem essa de trabalhei, cheguei em casa cansado, agora não dá mais, eu não posso fazer mais nada, não me peça para fazer mais nada, eu quero o meu tempo, o meu espaço de vácuo, de não pensar em nada e ficar em frente à televisão e talvez nem saber responder o que é que eu estou assistindo, eu quero só ficar no vácuo. Sejam igualmente participantes da vida do lar. Você tem uma responsabilidade de ser igualmente participante dessa vida comum do lar. É sim, tem marido que está matando, morrendo por causa da esposa, mas quando a esposa pede para lavar um prato, aí ele não quer lavar, porque não é papel do homem, eu já trago a comida para casa. Sejam participantes da vida comum do lar, de forma igual. Vai casar em mês de setembro, se preparem, a exigência vai começar a chegar aí no seu colo, meu irmão. 2, considerar a vossa mulher como parte mais frágil. Você sabe o que é isso? É um acréscimo, é um aprofundamento ainda maior daquilo que ele acabou de falar. É mais ou menos assim: entenda que nas obrigações que sua mulher vive dentro de casa, na sociedade, ela é mais frágil que você, ou seja, pare de ficar querendo que ela carregue o peso maior.
Pare de querer não suportar a sua mulher no sentido de dar suporte a ela. É obrigação sua, sim, homem, cansar, tremer as pernas, esgotar-se, o suor descer, o sangue escorrer, mas é papel seu. E que ela encontre todo o descanso na tarefa que você está desempenhando. Porque tem gente que está invertendo, tem casal que está invertendo esse tipo de negócio. A mulher que está ralando dia após dia, de manhã, de tarde e de noite, não tem hora vaga. E não adianta ela dizer assim, larguei, porque no minuto seguinte já tem outra coisa para fazer e não tem hora de largar. E muitos homens estão querendo fazer de conta que não, que o papel do homem, segundo uma sociedade talvez aí de 30, 40, 50 anos atrás, o papel do homem era chegar em casa, sentar no sofazinho dele, esticar os pés e a mulher fazer o quê? Tirar o sapatinho, tira a meinha, faz ainda um ventinho assim para fazer a massagem, aí prepara, sei lá, o banho de ofurô para o marido, né, e tal, porque afinal de contas ele é o rei que chegou ali em casa. Uma completa e total mentira deslavada do que é essa liderança que o homem tem e que Deus entregou sim nas mãos dele, porque a liderança que ele nos apresenta em Cristo Jesus é uma liderança que serve, que lava os pés, que põe a mão no arado, que sua a camisa. Talvez você esteja lembrado aí de alguns dos pais, alguns dos seus avós, que viveram experiências como essa. Mas cuidado, mulherada, não aproveita para poder ir à forra agora não. 3, tratá-la com dignidade. Você acha que isso é fácil? Você sabe que tratar sua esposa com dignidade é um negócio que muitas vezes passa desapercebido da gente. A vida está seguindo o seu rumo, a gente está lá correndo, indo atrás das coisas, e a gente não percebe tamanha dignidade que há na pessoa que está ali convivendo com a gente, dando honra a ela, reconhecendo como que a sua vida não seria nada se Deus não tivesse entregue essa mulher nas suas mãos. Tratar com dignidade. Mas tem mais. Isso aqui é só uma introdução. Vamos para frente. Efésios, então, Paulo agora, não Pedro, capítulo 5 diz assim: maridos, amai vossa mulher. Agora veja como o negócio está ficando mais complicado. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Mulherada, presta atenção. Quando o marido não está conseguindo expressar amor, o problema está nele. Normalmente, a mulherada reage. Aí faz assim. Começa a espernear. A querer bater. A querer usar das palavras, e a mulherada sabe fazer isso, para jogar na cara dele o que ele deveria fazer, mas ele não faz. Mal percebe que só surte o efeito contrário, né? Porque aí o marido se sente desrespeitado. E quando ele se sente desrespeitado, aí é que ele começa também a agir à revelia, querendo reagir à mulher que não compreende quem é ele, que não dá respeito, que não dá honra. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então aqui mais algumas coisas que a gente precisa
aprender aqui sobre o papel do homem. Pula aí, vai para os pontos agora, para que a gente possa ganhar tempo. Pensamos aqui em 3 coisas que Pedro nos relatou, ok? Quais são as 3 coisas? Vamos lá, homens, viver a vida como lar. Tá difícil, né? Eu quero ouvir vocês, homens. Viver a vida como lar. Considerar a nossa mulher como parte mais frágil. Tratá-la com dignidade. Ok. Agora Paulo nos diz assim: precisamos amar, você precisa amar vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Percebeu o parâmetro qual é? Você já conheceu homens que tratavam bem suas esposas? Não se compara. O parâmetro é Cristo. Tem que amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, Paulo discorre mais. Pode ir. Santificá-la. Tratá-la e cuidar dela de forma que ela de fato seja algo que todos possam perceber que ela é exclusivamente sua. Ela é zelada, ela é cuidada para um único fim de glorificar a Deus, e que olha para ela e percebe que ela é totalmente plena e satisfeita, porque ela conhece e tem e possui um marido que a santifica, que a separa. A palavra santificar no termo literal é separar do uso comum para algo especial e exclusivo. E a mulherada está sonhando agora. Que maravilha. Santificá-la, mas também purificá-la. Agora presta bem atenção. Homens, vocês não se casam com mulheres perfeitas, com mulheres que não tenham nenhum defeito. Você não se casa com mulher que não tenha nenhuma sujeira na sua composição. É isso mesmo, elas vêm com um defeito que já é de fábrica. E quando você vai conhecendo a família, aí você vai descobrindo de onde se origina, aí você acha que para ali. Não, a origem dos defeitos não vem somente do DNA da família, vem do DNA do pecado, de Adão e de Eva. Vem com defeito. Só que aqui há uma questão sobre você, homem. É que você foi chamado a amar sua esposa da forma que Cristo amou. E aí é papel seu cuidar e tratar da sua esposa de forma a santificá-la, mas também a purificar a sua esposa de todas aquelas mazelas que você consegue ver, ainda que ela não consiga. E dificilmente você dizendo assim, como você sabe, tem aquele jeitão de dizer: não sei o quê, você também é assim, feito a sua mãe. Você acha que desse jeito ela vai, absorver a mensagem? O papel de purificá-la é seu. É seu. Não a culpe. Não venha dizer assim: ah, pastor, é porque o senhor não conhece minha esposa. Que é isso? Veja o que Paulo diz mais então. Para apresentá-la a si mesmo. O papel de santificar, amando a esposa, santificá-la e purificá-la, é para que a gente possa apresentá-la gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Você acha que se você adotar a postura de começar a agir assim com a sua esposa, não vai ser muito mais fácil a relação?
A não ser que ela tenha batido a cabeça, caiu do berço, e aí encontrou um marido que assim, trata ela de forma tão excelente e ainda assim ela queira pisar. Ela não quer isso, porque eu é que quero cuidar, eu é que quero santificá-lo, eu é que quero amá-lo da forma que Jesus amou a igreja. Porque tem a mulherada também que está invertendo isso hoje, né? Você sabe que tem essa parada pelo mundo aí, tá? A gente tem que voltar a esse negócio. Precisamos retroceder aqui. Precisamos entender que é sobre você, homem, que está todo esse peso. Sim, é só sobre você. Se sua casa está um desmantelo, e Jesus resolver ir lá, bater na sua porta e acertar as contas, a mulher vai abrir a porta certamente, porque o marido vai estar sentado no sofá. Mulher, o Senhor Jesus vai perguntar: onde está seu marido? Quando você responder, não diga assim: está ali no sofá. Não, Jesus está ali, olha, reinando como meu marido, pleno. Mas Jesus vai acertar as contas com você, marido, homem, é com você. E você pode, diante dessa palavra, pensar assim: ih, não quero mais não, quero casar mais não, esse negócio tá feio demais. Vai pedir para sair? Você foi criado para isso, meu irmão. Você foi criado para ser homem. Isso é ser homem. Porque as outras coisas são muito fáceis. Responsa real é isso aqui. Mas não para. Tem que apresentá-la santa. E sabe aqueles defeitos de fábrica? É você que vai ter que ralar para apresentá-la sem defeito. E a palavra de Deus diz que Jesus fez isso pela palavra. Sabe o que isso significa? Você tem que ser o conhecedor da palavra na sua casa, de forma que você tenha a palavra de Deus para apresentar para sua esposa e corrigir os maus intentos e as más intenções e as loucuras que muitas vezes podem tomar a alma, o coração e a mente dela. Sim, é você que tem que fazer isso. E quando uma esposa tem um marido assim dentro de casa, ela não precisa ficar levando exortação de outras pessoas na rua, no trabalho, na igreja, em qualquer comunidade que ela faça parte, porque o marido dela sabe bem o que tem que fazer. E a igreja, que sabe qual o papel do marido, não fica indo bater na mulher de ninguém, vai conversar com o marido. Entendeu? Mas eu tenho uma pergunta para você. Como é possível ao homem algo neste nível? É possível para você? Para mim, essa parada está perdida. Essa semana, só um exemplo rápido. Sexta-feira, o conselho da igreja se reúne na casa de Bruno. Um tempo de oração espetacular. Eu acho que era 8 horas quando a gente começou. E olha aquele tempo de oração abençoado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. E cada um orando e orando e orando. E ninguém tinha tempo para terminar de orar. E oração, oração, oração. 10 e tanta, a gente acaba a reunião de oração. Nem parecia que tinha passado tanto tempo. Minha mulher me liga. Eu respondo lá para ela as paradas e tal. Para mim, estava tudo ok. Na hora do almoço, aí estou eu em casa comendo. Depois que a gente já tinha comido, já estava naquela assim, esperando o cafezinho, depois do almoço já. Ela ainda comendo, como sempre, eu termino antes e tal. Aí ela olha para mim, olha não, ela nem olhou na verdade. Aí você já sabe, né, como foi a parada. Aí disse: amor,
Aí eu... que foi? Olha, me deu uma raiva hoje de manhã de você. Como assim? O que foi, né? Já pensando aqui, se eu tive um momento de oração tão bom hoje de manhã e tal, tava tudo... Não, porque eu ligo para você, para a gente resolver o negócio. Aí você diz, não, veja aí, não, resolva, não, eu não vou ter como fazer isso, eu não vou ter como mudar a minha agenda aqui, eu não vou ter como, vai atrapalhar tudo, tal. Aí ela falou assim, e a minha agenda, assim, eu estava na rua, eu estava saindo do trabalho, se eu quase mando uma mensagem para você, mas eu não mandei não, eu disse, graças a Deus, né? Um pecado a menos nessa parada. Você acredita que era na sexta-feira, depois daquele momento de oração, que eu estava assim, com o coração pulsando para essa mensagem de hoje? A pergunta que veio foi essa: meu Deus, como é possível? Como é que eu posso andar no nível tão alto que o Senhor estabeleceu para mim nas tuas sagradas escrituras? Como é que vai esse negócio? Porque eu não sei você, quando eu começo a ouvir todos esses detalhes, e veja, eu botei 8 ali, não tem 8 somente não, tá? É porque a gente não ia ter tempo aqui. Queria que você pensasse então, como é que essa bagunça começou? Como é que esse desmantelo iniciou? Vou passar rapidamente aqui isso num texto de Gênesis, mostrando essa formação e o início dessa relação homem-mulher. O Senhor forma o homem do pó da terra e sopra sobre ele, nas suas narinas, fôlego de vida. A vida de Deus é o que traz a vida ao ser humano. E aí o homem passa a ser alma vivente. Só então passa a ser homem de verdade. Até então era só barro. E Deus planta no jardim do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, nesse jardim, esse homem que ele havia criado. E do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento. Também a árvore da vida estava lá no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá. Tomou o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o quê? Cultivar. Você sabe o que é isso? Ia trabalhar. O homem não foi criado para ficar lá no jardim do Éden só de flosou, né? Para trabalhar, meu irmão. Já tinha trabalho nessa parada. E o guardar, tomar conta dele, preservar esse negócio. Manutenção. Quem trabalha com esse tipo de serviço de manutenção sabe que fazer manutenção e de jardim é bronca. Dá trabalho cuidar desse negócio. Foi colocado sobre o homem tal responsabilidade, sobre o homem tal responsabilidade, sobre o homem tal responsabilidade. É sua, ok? Não tinha pecado ainda aqui nisso não. É uma responsabilidade minha e sua. O Senhor Deus lhe deu esta ordem. Deu a quem? Ao homem. Foi ao homem que ele deu a ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Só até aí. Porque no dia em que você comer dela, certamente morrerás. Paulatinamente, dia após dia, você vai morrer um pouco, até morrer. Certamente morrerás. Essa foi a responsabilidade dada sobre o homem. Versículo 18, então, a gente dá aqui um salto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Quando você pensa em bom e eu penso em bom, a gente está pensando em alguma coisa aqui. Mas é muito rasa, muito distante de quando Deus pensa de que algo não é bom. Você concorda com isso? O parâmetro do que é bom para Deus não é o mesmo parâmetro do que é bom para você. E daquilo que também não é bom para Deus, não é o mesmo parâmetro que nós temos, porque nós nascemos em pecado.
Deus olha e vê que não é possível a vida ao homem sozinho. Então ele diz assim: eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma igual. Lembra que Pedro diz assim: maridos, vivam igualmente vivam a vida comum do lar. Por quê? Porque Deus fez uma auxiliadora idônea, capaz, igual em sua natureza, em sua essência, em tudo, ela é igual a você, homem. Deu o nome, o homem, a todos os animais. A gente dá pulando aqui. Animais domésticos, as aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Veja o que é que Deus fez. Permitiu a Adão perceber que naquela coisa que já estava tudo criado ali, não tinha uma que fosse comparada a ele, igual a ele. Eu não sei por que tantas vezes a gente se equivoca e quer tratar a mulher da gente como burro de carga. Porque quando ele olhou para os animais, ele viu que não tinha nenhum ali que fosse para ele, igual a ele. Às vezes a gente está fazendo o processo contrário, não é verdade? A mulher que rale. E a macharada hoje em dia só querendo procurar aquele tipo de trabalho que é assim, startup, né? Coisas assim que com ideias mirabolantes, fantásticas, que tragam para eles todos os resultados financeiros, menos aquela ideia do suor do teu rosto comerás. Então o Senhor Deus fez cair, anestesiou Adão. Caiu um pesado sono sobre ele e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. Tirou lá, costela, anestesia geral, né? Fecha o lugar de volta. E a costela, veja, a costela, ok? Que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E aqui o primeiro pai levou a primeira filha para se dar em casamento ao homem no altar chamado Jardim do Éden que Deus havia criado. Diz que Deus levou ela até Adão, lhe a trouxe. Pais, um dia essa hora vai chegar. Vai ter que levar no altar. Espero que para um homem de Deus. Amém? E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. É parte do meu ser, é igual a mim, não tem diferença, mesma essência, mesmo osso, mesma carne, é tudo igual. Mas aí a serpente, sagaz e mais sagaz do que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse a quem? Disse a mulher. Veja só, você pensa assim, tolinha que é a mulher, né? O diabo esperto foi falar logo com ela. Me diga, a ordem foi dada a quem de não comer daquela árvore? Da árvore não, né? Do fruto da árvore. Já pensou? É o Tasmania, né? Comendo. Não coma do fruto da árvore. Aí ele chama a mulher, mas observe, o diabo é um rebelde. O diabo está em rebelião contra Deus. Ele é expulso da presença de Deus. A mulher sendo criada submissa ao marido,
ele está dando continuidade a essa ideia subversiva, diabólica, destrutiva, fazendo com que na mulher nasça aquela vontade de fazer com que eles possam ir em direção a algo ou algum lugar que o marido não conversou com ela sobre ir para lá. Se identificou, mulherada? Maridão quer ir fazer uma coisa, quer ir numa direção, naturalmente, se vem aquele desejo de dizer assim, não é isso, tá errado, não pode. Lá vem ele com as ideias loucas. Vamos arrumar as coisas, vamos tudo para... De toda a árvore do jardim, o diabo joga aqui uma parada que é contrária já ao que Deus tinha dito. Deus não disse que não era para comer de toda a árvore, disse que não era para comer daquela, certo? Responde a mulher agora para a serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, até aí, tudo ok. Ou seja, o homem já tinha levado e orientado sua esposa em relação à ordem que ele tinha recebido de Deus. Entendeu? Agora vai o telefone sem fio. Interpretação da mulher, tá? Primeira exegese equivocada da história. Disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele. Teve esse detalhe quando Deus falou? Não. Deus não trouxe esse detalhe quando deu a ordem a Adão. Aí ela diz assim: deles vocês nem comam, nem toquem nele, para que vocês não morram. Então a serpente disse à mulher: é certo que morrereis. Que não morrereis, perdão. É certo que não morrereis. Mais uma vez, o que é que a serpente está fazendo? Trazendo aqui ao coração da mulher o quê? Um desejo de subverter, de não ser submissa, de ir na direção contrária, de ir para outro lado. Mas você sabe o que é o interessante aqui? É que no texto hebraico, todos os indícios apontam para o fato de que o marido dela estava presente nessa conversa. Ele estava lá. E como todos nós, maridos, queremos muitas vezes calar a nossa boca, parecendo que vamos construir a paz, porque a gente não interferiu no processo, evitando o caos que a mulher possa criar. Está aí o caos que foi criado. Maior do que esse não vai ter, então não tenha medo. A mulher vai lá... Que é isso, mulher? Calma. A mulher come do fruto e o texto diz que ela também deu do fruto ao marido. E o marido também comeu. De quem foi o pecado aqui? Da mulher? Ela não pecou? Pecou ou não? Pecou. E o homem pecou? Pecou também. Ambos pecaram. Ok? Mas eu quero então pensar com você aqui em alguns detalhes a mais nesse processo inteiro. Porque Deus sabe que no dia que vocês comeres, vão abrir os olhos de vocês, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável, ela vai, come do fruto, e o texto continua dizendo que ela comeu e o marido comeu. Mas como é que Deus vê essa questão? Como que Deus vê o pecado do homem e o pecado da mulher? Como que Deus trata essa questão do pecado ter entrado no mundo? Como Ele trata? Só as Sagradas Escrituras é que podem dar para mim e para você.
Observe então o que Romanos diz, e aqui nós estamos caminhando para o final. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado, está lembrado da história que a gente acabou de ler? O que é que a palavra de Deus está dizendo? Entrou o pecado no mundo através de quê? Um só homem. Não, ele não está falando sobre humanidade aqui. A humanidade pecou, talvez tentando dizer assim, Adão e Eva pecaram e aí o pecado entrou no mundo. Não, Adão é esse homem. A palavra de Deus está dizendo assim, como por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, porque o texto diz, certamente morrerás. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E mais uma vez, você sabe o que isso está dizendo? A ideia que a palavra de Deus está trazendo do texto é que a humanidade inteira pecou, sim pecou, mas pecou a partir do momento que todos os cabeças, todos os homens, todos os líderes aos quais Deus estabeleceu uma aliança para liderar as famílias que Deus criou, para liderar o povo que Deus criou e está levantando na terra para ser seu, todos eles pecaram e o pecado passou a todos os outros. O problema é que o pecado trouxe ao mundo um problema congênito, um problema no DNA de todos os homens. É um problema de liderança. O mundo, as famílias, as igrejas muitas vezes, as comunidades, a sociedade está acéfala, sem cabeças, sem homens com coragem o suficiente para poder entender que o papel de dominar a sua mulher, de cuidar de sua mulher, de tratar de sua mulher, de santificar a sua mulher, de purificar a sua mulher, honrar a sua mulher, tratá-la com dignidade, lembrar que ela é frágil, saber que o fardo quem tem que carregar é ele, a sociedade está assim, sem homens dessa forma, porque o pecado passou para todos. E em todos os tempos, toda a história, quando os homens deixaram de cumprir o seu papel, a mulherada teve que fazer alguma coisa, porque não vai morrer, né? Já está morrendo. O texto diz mais assim, todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, mais uma vez, Adão, você está percebendo aqui que a revelação das Sagradas Escrituras não está trazendo aqui a questão do pecado de Eva, naquela obra que Deus está realizando para salvar o seu povo. Morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem. Quem é esse homem então? A qual a graça pode entrar, penetrar nos corações e restaurar? Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. Não vai ser sobre todos os homens, graças a Deus, está vindo ali água. Versículo seguinte, o dom, entretanto, a vida que Deus está dando e derramando, não é como no caso em que somente um pecou. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Não foram ambos que pecaram? Mas o texto está dizendo que Deus olha para você, homem, como olhou para Adão. Um só pecou. A responsabilidade, Deus trabalha, Deus lida, Deus vai dialogar, Deus vai arrazoar com aquele que ele deu a responsabilidade. Somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Certamente morrerás. Mas a graça de Deus transcorre de muitas ofensas, porque agora todos receberam a morte e a separação de Deus, para a justificação. Se pela ofensa de um só, mais uma vez, e por meio de um só, Adão, homem, cabeça, líder, se dessa forma reinou a morte no mundo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça
vão fazer o quê? Como é, irmão? Reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Talvez você não tenha entendido isso direito. Deixa eu perguntar para você. Jesus veio estabelecer reinos nesse mundo, reinos políticos, geográficos, nesse mundo? Não. Ele diz claramente, meu reino não é desse mundo, não percam tempo com isso. Ele veio resgatar para você, homem, como cabeça, como líder, como sacerdote dentro de sua casa. Ele veio resgatar para você a capacidade de responder à pergunta que nós fizemos aqui. É possível tamanho nível para mim e para você, para a minha vida e para a sua vida? É possível viver de forma tão altaneira assim, tão excelente como Cristo viveu? Sim, é possível, porque Ele resgatou isso em nós, para que nós fôssemos como reis, vice-regentes novamente, aquilo que Adão perdeu no Éden, aquilo que Adão abriu mão lá no Éden, Jesus Cristo resgatou para nós na cruz, dizendo que Ele realizou todas essas coisas. Ele foi perfeito até o fim, Ele foi o homem que Adão não conseguiu ser, que eu e você não conseguimos ser dia após dia. Jesus foi esse homem, e homem de verdade. E Ele resgata para mim e para você, para que pela abundância da graça e do dom da justiça que há em Cristo Jesus, não pela sua justiça, não pela sua competência, não porque você adquiriu a habilidade de fazer tudo muito certinho, mas porque Jesus Cristo derramou dessa graça e desse dom da justiça sobre a sua vida e minha vida. Eu posso ouvir minha mulher dizendo, eu tive raiva de você. Eu posso simplesmente lembrar que Jesus Cristo também levou esse meu pecado dessa semana, minha falha dessa semana, e voltar novamente a tratar a minha esposa como eu deveria ter tratado. E assim você, cada um de nós, podemos voltar a reinar em vida. Não como quem está por cima da carne seca, mas como servos do Rei. Ele resgatou para a gente isso. Versículo 19 então diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Não é da sua obediência, é da obediência dele. Muitos se tornarão justos. E aí sabe como é que Deus faz? Para te tirar apenas da fé para as atitudes reais, Ele vai usar a sua esposa. E ela vai falar de forma errada muitas vezes. E em Cristo você recebeu toda a capacidade de fazer a tradução. Entendeu? A janela está aberta. Ela quer pedir para você fechar a janela, mas ela diz assim, eu estou com um frio. Não? Em Cristo você recebe de novo a capacidade de entender sua esposa. Sabe por quê? Porque você ganha o dom da justiça e da graça para poder amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí, reinar na terra é poder ser participante da vida comum do lar e se sentir cada vez mais agradando a Deus e não a sua esposa. E querer caminhar cada vez mais para agradar a Deus, tratando a sua esposa como você deve tratar, não por causa dela, mas por causa de Deus. Sim, porque a mesma mulher que Deus deu a Adão, é a mulher que conversa com ele, faz ele comer, ele se omite na sua responsabilidade, e depois, ele diz para Deus, foi a mulher que tu me deste.
em Cristo, tudo isso foi resgatado. Nós não precisamos mais fugir da nossa responsabilidade. Então, quero pensar aqui em algumas coisas que trazem esperança e graça para o seu coração. Jesus Cristo resgata a imagem de Deus no homem. Jesus Cristo resgatou na cruz do Calvário a imagem de Deus em você. É possível olhar sim para a sua vida. É possível que sua esposa olhe para a sua vida, sua noiva, sua namorada, e possa ver Deus em você, porque Jesus é que fez isso. 2. Jesus Cristo resgata a identidade de homem no homem. Jesus não veio fazer com que você fosse anjo. Jesus veio fazer com que você fosse homem em toda a sua plenitude e em toda a sua humanidade. Quem pode resgatar isso é Jesus. Não há tratamento, terapia, psicólogo, psiquiatra, remédio, nada que possa fazer de você o homem que você deve ser, a não ser Jesus Cristo. Só Ele. Nem mesmo sua mulher falando sobre você e o que você deveria fazer. Só Jesus. E em Jesus, sim, você pode ouvir sua mulher. 3. Jesus Cristo resgata todas as obras que são responsabilidade do homem na vida do homem. Chega uma hora, homem, que você vai precisar pôr alguns limites. Vai chegar uma hora em que a corda vai apertar e que você vai ter que dizer assim: que seja no meu pescoço, no seu não. Eu vou assumir esse negócio. Todas as obras que você possa olhar e imaginar como distante demais de você, Jesus resgatou, cumpriu todas elas e trouxe a justiça e a graça sobre você, o dom da vida de Cristo em você. E mais ainda, Jesus resgata a masculinidade do homem. Jesus não fala, como tem crianças aqui, eu vou cuidar dos termos. Essa história de que Jesus é amor, e aí eu posso ser do jeito que eu quero ser, é jogar a obra de Cristo no lixo. Jesus veio resgatar homens para a glória de Deus, para que eles pudessem ser líderes novamente num mundo e num povo que Deus está levantando para se chamar de seu. Está com problema nessa área? Jesus. Conhece alguém com problema nessa área? Jesus. É em Jesus que a masculinidade do homem pode ser resgatada. Porque não há nenhum outro homem que seja exemplo suficiente para a vida de qualquer outro homem, senão Jesus Cristo. E esse Jesus está aqui em nosso meio. Estamos diante da sua mesa. Estamos diante do seu corpo e estamos diante do seu sangue. Homens e mulheres, curve-se diante da presença santa de Jesus. Ele está aqui.